Olá, boa tarde a todos e todas. Vamos começando aqui essa mesa, que um tema super importante, olhando né, esse evento traz várias perspectivas sobre câmeras corporais e essa última mesa trata justamente sobre câmeras corporais no contexto do sistema de justiça, da produção de provas no contexto do programa Olho Vivo. Meu nome é Thiago Amparo, sou professor da FGV Direito e das Relações Internacionais aqui na casa, e é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelas pessoas do Fórum Brasileiro pelo convite. Eu pensei, a gente combinou aqui de ter uma primeira fala, e eu vou apresentar muito rapidamente, mas fiquem à vontade também para se apresentarem mais longamente. Vou apresentar aqui, as minhas colegas estão ao meu lado, a doutora Carla Santos, ali, que é juíza de Direito do DIPO, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ao meu lado aqui direito, a doutora Fernanda Balera, que é da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E aqui à minha esquerda a Constance Caroline Alves, que é promotora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, a gente tem a perspectiva do Judiciário, da Defensoria Pública e do MP. Eu queria começar com a apresentação da... Deu certo? Deu? Deu. Gostaria de começar com a apresentação com a fala da doutora Carla Santos e depois a gente passa para a Caroline e depois a Fernanda nessa ordem, tá bom? Então, 15, 20 minutos. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje. É uma honra participar de um debate de um tema tão importante, que está tão em voga na nossa sociedade. Gostaria de cumprimentar então, o presidente da mesa, doutor Tiago, e também as doutoras Fernanda e Constância aqui presentes. É um prazer dividir a mesa com as doutoras também. E dizer que, para mim, é muito importante esse momento, porque eu entendo que, nesse contexto que nós estamos vivendo, é muito importante a aproximação do Poder Judiciário com a sociedade, né? E o meu trabalho, ele é desenvolvido no setor de custódia da capital, né? Eu trabalho no Departamento de Inquérito Policial, e boa parte do meu trabalho, então, é a realização das audiências de custódia. Nesse contexto, eu vou dividir a minha fala em três partes, né? A primeira parte, eu vou contextualizar a audiência de custódia, quando que teve o seu início no Brasil, falar um pouco sobre essa parte histórica, brevemente, claro. Depois eu vou, como o público aqui não é só as pessoas que são formadas em direito, e que bom que é um grupo plural, eu vou tratar um pouco sobre o funcionamento da audiência de custódia e quais são os objetivos da audiência de custódia, né? E, por fim, contextualizar as audiências de custódia nesse tema tão importante que é da utilização das câmeras corporais na persecução penal. E se tiverem alguma dúvida, por favor, depois eu ficarei feliz de responder e poder esclarecer. Bom, inicialmente, o Brasil aderiu em 1992 ao Pacto de São José da Costa Rica, né, que preconizava, então, que toda pessoa presa teria que ser apresentada de forma breve, sem demora, a um juiz. Lá naquela época já se entendia a necessidade disso, da importância de o juiz ter um contato inicial com a pessoa encarcerada para saber se houve a finalidade precípua, se houve maus tratos, né? Porque uma vez que a pessoa sai da sua tutela individual e passa para a custódia do Estado, é dever do Estado resguardar a dignidade física e moral daquele que está sob a sua tutela, tá? Somente em 2015 houve a implementação, né? Infelizmente demorou bastante, a implementação, então, da audiência de custódia, e o Tribunal de Justiça de São Paulo regulamentou o tema, depois o Conselho Nacional de Justiça regulamentou o tema. Também é muito importante falar da arguição de descumprimento de preceito fundamental 347, na qual também houve essa discussão, né?
E se estabeleceu, então, um prazo máximo de 24 horas para a apresentação da pessoa presa ao juiz. Em 2019, com o pacote anticrime, isso veio a se tornar lei. No Código de Processo Penal. Já existia, logicamente, a norma supralegal dos tratados internacionais e os regulamentos. E o Código de Processo Penal, então, passou a instituir para as prisões em flagrante, especificamente, a necessidade de apresentação do custodiado ao juiz, né? Depois, uma reclamação oriunda do Rio de Janeiro, lá em 2020, o ministro Edson Fachin, então, ampliou esse espectro para que todas as modalidades prisionais houvesse apresentação do preso ao juiz. Justamente por quê? Agora entrando na segunda fase, então, da segunda parte da minha fala. Por causa dos objetivos da audiência de custódia, né? Como eu já disse, o principal objetivo é evitar que a pessoa encarcerada sofra algum tipo de violência institucional, ou, se ela tiver sofrido, que ela relate para o juiz. E isso pode se dar em qualquer modalidade prisional, seja flagrante, seja uma prisão temporária, seja até uma prisão de alimentos, né? O devedor de alimentos é a única hipótese de prisão civil que pode haver no Brasil, e eles também são apresentados à audiência de custódia. Mas a audiência de custódia, ela tem uma abrangência muito maior, né? Na audiência de custódia, a gente também analisa se a prisão em flagrante ela é regular, ou seja, se o crime de fato ocorreu e se há indícios de que aquela pessoa que está sendo ali apresentada participou daquele crime. Lógico que a gente não entra no mérito, né, naquele momento. A gente só vai a pessoa só vai esclarecer para a gente se houve violência, vai falar sobre questões pessoais dela. Os fatos vão ser julgados em outra oportunidade. Mas naquele primeiro momento, a gente tem que analisar essas questões até para saber se a pessoa vai responder em liberdade ou se vai precisar ser cerceada da sociedade provisoriamente. E, por fim, a audiência de custódia também se presta à aferição das circunstâncias pessoais do preso. Então, por exemplo, muitas vezes, a pessoa que é presa, a gente percebe na audiência que ela tem alguma perturbação da saúde mental. Essa pessoa ela não pode ficar no cárcere. Essa pessoa ela tem que ter um tratamento diferente. Ou, por vezes, a pessoa ela tem algum problema de drogadição e chega, às vezes, até em surto, já acontece isso, né? Chega em surto na audiência. É caso dela ficar solta, mas como que nós vamos deixar aquela pessoa solta e não ter um encaminhamento? Às vezes aquela pessoa é solta e para onde ela vai? Às vezes ela não tem nem condição de ir para casa, não tem nem casa, né? Então, nesse ponto existia, o Poder Judiciário tinha um convênio com a Secretaria de Administração Penitenciária e existia a SEAPES, que a SEAPES fazia o encaminhamento dessa pessoa liberada para tratamento de saúde, no caso de uma pessoa que estivesse, por exemplo, passando por uma situação de surto por drogas, por exemplo. Ou às vezes até é uma questão de miserabilidade, a pessoa não tinha condição de pagar o ônibus para voltar para sua casa. Então a gente dava esse encaminhamento depois da audiência de custódia. Por que eu digo dava? Porque infelizmente esse convênio não existe mais, né? Até uma súplica que eu gostaria de fazer para que esse convênio voltasse a existir, porque era muito importante dar esse encaminhamento não só na audiência, mas posteriormente à audiência também. E também tem outras inúmeras questões que a gente analisa, né? Gravidez da presa, a idade avançada, filho até 12 anos de idade, que são hipóteses que a lei permite a prisão domiciliar. Também tem a questão do hospitalizado, quando a pessoa que é presa, ela está presa em flagrante, ela acaba sendo hospitalizada por algum motivo, a gente determina que essa pessoa, assim que tem alta médica, ela seja apresentada ao juiz para que então ela possa dar a sua versão acerca de eventual violência que ela tenha sofrido, né? Também para analisar a questão da monitoração eletrônica, porque a gente precisa, principalmente a gente usa muito a monitoração eletrônica quando? Violência doméstica, né? Então, a pessoa não pode se aproximar da vítima porque existe um risco à integridade física da vítima. Então, na audiência de custódia, a gente vai esclarecer qual é o endereço daquela vítima, porque daí, quando você vai colocar a tornozeleira eletrônica, você precisa estabelecer um raio de não aproximação daquela pessoa, e isso é com base no endereço da vítima, né? Então, tudo isso a gente vai analisar na audiência de custódia, que é esse primeiro contato com o encarcerado que é primordial.
Agora, entrando no nosso tema de hoje, né? Qual a importância da análise das imagens e do áudio oriunda das câmeras corporais para audiência de custódia? Bom, existe já uma recomendação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, recomendação número 1 de 2024, que prevê que o conteúdo das câmeras corporais deve ser encaminhado juntamente com auto de prisão em flagrante ou boletim de ocorrência para o juiz da custódia, para justamente subsidiar o ato, ou seja, respaldar a audiência de custódia. Isso não está acontecendo, nós não estamos recebendo as imagens. E eu entendo, e aqui eu falo em meu nome, eu não posso falar nunca em nome da instituição, mas acredito que seja a opinião, pelo menos da maioria, que é muito importante que a gente receba essas imagens antes da audiência, né? Justamente por quê? Porque muitas vezes o preso alega violência, mas ele não tem nenhum tipo de escoriação, ele não tem nenhum tipo de hematoma. É lógico que nesses casos, se ele alegou violência, a gente vai encaminhá-lo para o Instituto Médico Legal fazer uma perícia para ver se tem algum indício da lesão. Mas às vezes não há. Fato é que não há. E aí, no final das contas, vai ficar palavra contra palavra. Então, assim, é muito importante que tenha essas imagens. Outra coisa também que a gente pega que é muito corriqueira. O policial entrou no domicílio. Aí está escrito lá nos autos de prisão em flagrante que foi franqueada a entrada do domicílio. Mas aí a gente vai ler o interrogatório do preso, ele fala que não foi franqueada a entrada ao domicílio, não tinha mandado de prisão. Então, a câmera solucionaria isso. Aquele flagrante é regular ou não? O domicílio foi franqueado pelo preso ou não foi? Então, também seria muito importante, né? Eu acho que, diante da natureza dos bens jurídicos envolvidos, então, tanto a integridade física quanto a liberdade da pessoa, o fato de haver a possibilidade de chegar ao judiciário imagens confere muito mais transparência para os atos e muito mais segurança por parte da pessoa que está fazendo audiência, está julgando, para poder entender efetivamente o que aconteceu. Agora, por fim, só as principais preocupações aqui que eu externo com relação a isso, e muito o doutor Danilo já bem falou na sua fala, quando ele estava aqui, no sentido da cadeia de custódia dessas imagens, né? Porque para que o Poder Judiciário possa considerar algo como prova, precisa ter credibilidade. Então, essas imagens, elas precisam chegar para a gente de uma forma que a gente saiba que não houve edição naquela imagem. Porque senão de nada adianta. Se alguém puder manipular essas imagens, vai tirar totalmente a credibilidade e o escopo, né? Para além disso também, o tempo de gravação, né? Isso também eu acho que tem que ser discutido. Quando o policial ele entra, ele entende que tem uma atitude ali que está sendo criminosa, a partir do momento que ele inicia a campana, a gravação tinha que começar. Não só no momento da abordagem, ela tinha que começar antes. Por quê? Porque muitas vezes vem no auto de prisão em flagrante assim: o indivíduo estava em atitude suspeita, então ele foi abordado. Tudo bem, qual é essa atitude suspeita? Eu gostaria de saber qual é essa atitude suspeita. Então, eu quero que desde o momento que ele acha que o indivíduo está numa atitude suspeita, praticando algum crime, que aquela imagem já esteja desde o início, antes da abordagem do preso, até o momento que esse preso é levado até a delegacia e passa, então, a ficar na custódia da autoridade policial. Então, as imagens elas têm que ser contínuas e completas, não pode haver lacunas, porque senão também não adianta, a gente não vai conseguir saber. Às vezes o preso chega e fala assim, às vezes a Defensoria Pública pergunta, mas ele estava com câmeras, embora as imagens não venham para a gente, é uma pergunta que é válida, né? Ele estava com câmeras, porque às vezes lá na persecução criminal isso pode ser aferido mais para frente, ali no processo. E muitas vezes o preso responde, estava, mas ele desligou. Não, mas pode desligar, porque pelo que foi falado aqui até agora, não pode desligar, né? Não teria, o policial ele não teria condição de desligar, porque teria sempre as imagens gravadas do início do trabalho dele até o término do turno do trabalho dele. Então, não pode ter condição de desligar, porque senão também a prova se perde, vai ficar uma prova que não vai ter credibilidade. E uma outra preocupação também que eu externo é o seguinte:
Se é gravado todo o turno de trabalho de um policial, e essas imagens elas têm que chegar no fórum para a gente fazer audiência de custódia, à luz dessas imagens, tendo acesso a essas imagens, é necessário que haja uma forma de que haja individualização da imagem por flagrante. Por que eu digo isso? Porque é inviável que tanto o juiz, quanto o defensor público, quanto o promotor de justiça, em cada audiência, analise 12 horas de turno do profissional. Não tem como. A gente faz, numa média, de 15 a 20 audiências por tarde. Então, seria também uma forma de inviabilizar que a gente tivesse acesso a essas imagens, mandar um dia inteiro de turno só para falar assim, olha, cumpria o requisito formal, tá aí nos autos, se vira. Não, a gente precisa ter uma forma de que venha um corte, mas um corte legítimo, não sei como isso poderia ser feito, mas por uma autoridade talvez externa à polícia, que fizesse um corte legítimo, adstrito aquele flagrante que está sendo analisado naquele momento, para viabilizar que essas imagens pudessem ser analisadas caso a caso. Tá? Só para encerrar minha fala aqui, eu trouxe uns dados, só a título de curiosidade, que eu colhi no portal do CNJ sobre no SISTAC, né, que os funcionários todos os dias, após as audiências, eles precisam constar quantas prisões houve, quantas alegações de violência houve, e nos últimos 3 meses, ou seja, entre novembro de 2023 e janeiro de 2024, foram realizadas no estado de São Paulo 16.546 audiências oriundas de prisão em flagrante, decorrentes de prisão em flagrante, audiências de custódia. Desse número, 991 presos alegaram violência policial. Isso significa 5,9%, né? Ainda é um número alto. Esse número, de novo, ele foi retirado do sistema do Conselho Nacional de Justiça e que nós esperamos que, com a disseminação da utilização das câmeras corporais, esse número possa, então, cair ainda mais, sobretudo se essas imagens forem veiculadas ao Poder Judiciário a tempo de realização da audiência de custódia. Tá? Muito obrigada, eu termino aqui a minha fala e fico aberta para eventuais questionamentos. Eu só, infelizmente, como eu estava dando aula, eu não consegui vir antes, então não sei se a prática é aplaudir, mas por isso que eu... Obrigada. Eu não sei se eu descumpri o protocolo. Obrigada. Mas como a doutora Carla já me colocou como presidente da mesa, eu me sinto mais empoderado de decidir as regras. Brincadeiras à parte, agora eu passo. Muito obrigado, doutora Carla. Acho que trouxe vários elementos importantes, inclusive, né, da prática na audiência de custódia e das dificuldades, né, do uso das câmeras quando há. Então, acho que trouxe vários elementos importantes para a gente poder pensar. Agora eu passo a palavra para a doutora Constance, que é promotora de Justiça do Estado de São Paulo, também para a gente olhar a partir da perspectiva do Ministério Público. Boa tarde a todos. Eu sou promotora de justiça desde 2011. Iniciei minha carreira sendo promotora substituta de Limeira, depois passei aí pelo interior, por Caraguatatuba, que durante muitos anos foi considerada a cidade mais violenta do estado de São Paulo. E desde 2018 eu estou aqui no Fórum Criminal da Barra Funda e durante a minha carreira, minha principal atuação é no direito penal. Inicialmente, gostaria de agradecer a doutora Tatiana, da Escola Superior do Ministério Público, as minhas colegas que vieram também aqui prestigiar, a Fernanda, a Daniela, a Patrícia, ao colega Danilo, quem fez o convite para participar aqui desse tema tão rico, aos presentes aqui, aos colegas aqui da mesa, muito obrigada. O convite surgiu porque havia uma preocupação de mostrar aos senhores um pouco da nossa experiência prática no dia a dia com relação ao uso das câmeras, né? Então, como a gente lida no dia a dia com o processo penal, né, onde o Ministério Público é o responsável pela ação penal, em fazer a acusação, em fazer a denúncia, a ideia era mostrar um pouquinho para vocês como tem sido a minha experiência prática em razão das imagens das câmeras que a gente pode utilizar como prova no processo penal. E o que eu posso afirmar aos senhores é que eu tenho, sim, utilizado no processo penal
tenho sim solicitado as imagens e o que eu posso perceber é que elas vêm para reforçar o sistema de justiça e servem para justamente fortalecer a prova no processo penal. Se, de um lado, elas auxiliam na transparência, né, em mostrar um pouco como que a ocorrência aconteceu, elas também fornecem uma segurança para os próprios policiais, em legitimar aquela ação que eles fizeram. E eu tenho percebido nas audiências de instrução, porque como a gente tem aqui um pessoal que não é do direito, né? Uma vez que a gente inicia o processo, vai ser feita uma audiência de instrução onde vão ser ouvidas as testemunhas e colhidas as provas, né? E normalmente os policiais que atenderam a ocorrência são convocados como testemunhas para eles relatarem o que aconteceu. E eu tenho percebido que nos casos em que há as imagens, os policiais falam com muito mais segurança na audiência, porque a depender do tipo de pergunta que é feito, eles falam, não, mas isso está gravado. Teve autorização para o ingresso no domicílio? Teve, só olhar as câmeras. Então, isso também serve para dar uma segurança para os policiais na ação deles. E para a gente que está sempre trabalhando do ponto de vista processual, também nos traz a realidade das ruas. Quando a gente começa a ver essas imagens, a gente começa a entender melhor como que é o trabalho da polícia, né? Quando eu assisto os vídeos, eu começo a ver os policiais correndo, eu começo a correr junto, né? Que a gente começa a assistir, eu vejo eles ofegando e falo, nossa, o que vai acontecer? Será que ele vai conseguir pegar? Não vai? Então a gente começa a participar também e começa a sentir como é que aconteceram os fatos e como é que foi a ocorrência. Por outro lado, eu acho também importante ressaltar que a gente não pode entender que, pelo fato de existirem essas imagens, que é um sistema infalível, né? Por quê? Porque não necessariamente aquele policial que estava com a câmera foi o que conseguiu capturar o indivíduo que estava com as drogas. Já aconteceu de terem dois policiais, um correu atrás de um, o outro correu do outro. O que estava com as drogas, o policial não estava com a câmera, e o indivíduo que fugiu, que não foi pego, o policial tinha com a câmera. Isso com certeza no futuro vai ser sanado quando tiver câmera para todos os policiais. E de outro lado também, a gente tem que pensar que tem a posição corporal do policial. Então, nem sempre a imagem vai conseguir ser estritamente fiel ao que aconteceu. Por isso que as imagens jamais podem suplantar as palavras dos policiais. A gente tem que ver a narrativa dos policiais, analisar as imagens e do cotejo dessas duas fontes de prova, extrair ali o mais próximo do que aconteceu em relação aos fatos. Bom, então, baseado nisso, o que eu queria trazer um pouquinho para vocês, alguns casos práticos, que eu posso dizer para os senhores que, em todos os casos que eu utilizei as imagens, nós conseguimos a condenação. As imagens serviram como uma prova extremamente forte para a acusação. Não houve nenhum caso, por enquanto, dos que eu atuei, que as imagens ensejaram uma absolvição ou que denotaram alguma ilegalidade por parte dos policiais. Então, o que eu gostaria de trazer para os senhores são dois casinhos práticos que me chamaram a atenção e a gente acaba gravando pelo que aconteceu. Um primeiro caso foi um caso de tráfico de drogas, que os policiais foram abordar um motoboy num bolsão. Os policiais já tinham informação que naquele bolsão motoboys recebiam drogas e depois faziam um transporte de drogas. E então eles estavam ali, foram fazer a abordagem de um motoboy. E na abordagem tem toda a conversa, né, dos policiais, na abordagem e tudo mais. E eles perguntam, olha, o que você está fazendo e tal? Ele, não, vou fazer uma entrega. Ah, mas para onde? Ah, ainda não sei. Já começa, né? Ah, mas para quem? Ah, também ainda não recebi a informação. Ah, mas... E aí, pelo próprio relato do motoboy, você já começa a perceber que tem alguma coisa estranha. Ah, a gente pode dar uma olhada na sua moto? Pode. Aí, quando vai abrir o baú da moto, os policiais tiram um envelope pardo, pergunta, né, o que tem, não sei,
e dentro desse envelope pardo haviam drogas. Ele é conduzido até a delegacia de polícia. Na presença de advogado, ele confessa na delegacia de polícia que sabia que eram drogas e que ele ia fazer a entrega dessas drogas, mas, posteriormente, na audiência de instrução, como outro advogado, ele opta por mudar a sua versão e diz que, na verdade, ele não sabia que o que tinha naquele envelope, até porque era um envelope pardo, né? Então, que ele não sabia aquilo. Só que quando a gente vai consultar as imagens, e aí que é o bacana, né? Que você vai ver lá a ocorrência, você vê que, além das inconsistências na história que ele conta, que por si só já daria indícios de que ele sim sabia o que ele estava transportando, até porque quem te deu aquele pacote, quem encomendou aquele transporte, qual seria o valor da corrida, para quem você entregar, para onde você ia, nenhuma dessas perguntas ele sabia responder. Quando você vai ver as imagens, você percebe o policial tirando o envelope pardo, mas além do envelope pardo, tinha uma sacolinha do lado do envelope, e essa sacola era uma sacola transparente. E essa sacola transparente tinha outros diversos saquinhos contendo drogas. Então, a olho nu, você já via que ali era drogas. Então, esse papo de que estava no envelope, que não sabia o que estava transportando, caiu por terra, porque não eram só drogas no envelope. Haviam drogas também no saquinho plástico, e nas imagens são claras, você consegue ver o policial tirando o envelope, tirando o saco, e ali a olho nu você percebia que se tratavam de drogas. O réu foi condenado. O outro caso também que foi interessante em relação às imagens, aí foi em relação ao crime de receptação. A Polícia Civil ia fazer uma operação junto com a Polícia Militar para cumprir alguns mandados de busca e apreensão ali na região central, que todos nós sabemos que é uma região de extrema criminalidade. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, que eram num restaurante ali no centro, a Polícia Militar notou, aí vem a questão do tino policial, uma situação que despertou a fundada suspeita dos policiais, um indivíduo de origem senegalês que saiu de um hotel e pouco depois voltou para esse hotel e saiu de novo. E eles acharam estranho o entra e sai no hotel ali do lado do restaurante. Vamos perguntar, né? Foram lá indagar, né, o que ele tinha feito no hotel e tudo mais. E ele dizia que havia ido no hotel apenas para ir ao banheiro. Feita a abordagem com ele, havia R$ 2.750 em dinheiro vivo, que convenhamos, eu acho que hoje ninguém em dia anda. Eu tenho R$ 50 na carteira só para deixar o ladrão feliz caso eu seja assaltada. Deus que me proteja. Mas assim, ninguém anda mais com dinheiro na carteira, né? Mas ele tinha mais de R$ 2.000 em notas trocadas. E ao ser indagado sobre a origem desse dinheiro, o indivíduo falou que trabalhava com venda e compra de roupas e também comercializava aparelhos celulares, o que também já chamou a atenção dos policiais. Aí os policiais, então, foram até o hotel averiguar, e quando eles chegaram no hotel, eles perguntaram para o gerente, que também se dizia coproprietário do local, esse indivíduo aqui, né, ele veio ao banheiro e tal, e isso, gente, estava tudo registrado nas câmeras, a conversa com o gerente, tudo pelas câmeras. Não, ele está hospedado aqui. No quarto número 115. O senhor autoriza nós darmos uma olhada no quarto? Sim, autorizo. Ele pega a chave do quarto e acompanha os policiais até o quarto. Chegando lá no quarto, os policiais, um quarto super pequeno, os policiais encontraram 17 aparelhos celulares, produtos de crime, 2 tablets, um notebook. Durante a vistoria no quarto, um dos celulares toca. E o curioso é que nas imagens você ouve o celular tocando e você consegue ouvir a conversa do policial atendendo aquele celular. Era uma vítima que tinha acabado de ser furtada ali na região central por um indivíduo de bicicleta.
Ou seja, a gente estava diante de um rapaz que era o receptador dos aparelhos na região central, né, um receptador profissional, a gente está falando ali de 17 aparelhos celulares encontrados no dormitório dele, e foi encerrado, ele foi preso em flagrante, e nesse caso as imagens foram importantes para mostrar a fundada suspeita dos policiais em relação à abordagem, a legalidade da prisão em flagrante, da entrada no local, que também nem era um domicílio, porque ele não morava lá, ele era só um depósito para ele juntar os aparelhos celulares, produtos de crime, e, nesse caso, ele também foi condenado. O que eu compartilho aqui também com a doutora Carla, em relação a algumas dificuldades, em relação às imagens de câmeras de segurança, é com relação ao tempo, né? Porque vocês imaginam quanto tempo eu gastei para analisar essas imagens? Foram horas, né? Então, a gente precisa aí pensar num aprimoramento. A gente tenta olhar ali no boletim de ocorrência o horário da ocorrência, junto com as imagens, para ver se a gente consegue ir no ponto certo, mas isso demanda, né? Eu não sei como também seria uma forma de nos auxiliar nesse trabalho, mas o fato é que receber 3, 4, 5 horas, quando o que efetivamente é importante para a gente naquele processo é 15, 20 minutos, é um dificultador, que é um ponto aí que a gente tem que pensar aí como que pode nos auxiliar na nossa atividade, até porque, com certeza, depois vem as argumentações, mas isso foi editado. Eu entendo que tem aqui também mandar tudo, porque também vai vir do outro lado, mas por que só mandou isso? Está escondendo o resto? Então, assim, a gente vai ter que chegar aí e pensar numa solução aí que seja boa para todo mundo, se for possível. Então, um ponto, acho que em relação a isso, e outro ponto também, alguns casos que eu trabalhei, não tinha informação, nem nos depoimentos dos policiais, nem no boletim de ocorrência, de que existiam essas imagens. E eu só fui descobrir que tinham essas imagens quando eu fui perguntar para os policiais na audiência de instrução. Então, é importante também que lá desde o começo, atendendo até a recomendação que a doutora Cara comentou, que já conste essas informações nos autos, inclusive com as imagens para a audiência de custódia, porque aí a gente converte a instrução em diligência para vir as imagens, quer dizer, atrasa o processo penal, muitas vezes o réu está preso, quando que se isso a gente conseguir operacionalizar para ser desde o início, vai impedir essa demora depois na persecução penal. Eu tenho notado já uma melhora nos inquéritos policiais. Ontem mesmo eu peguei um caso que tinha o link, eu já pude clicar no link e já estava já nos autos, mas ainda não é a maioria dos casos em que essas informações já constam previamente. É isso, pessoal, são essas as minhas considerações. Obrigada. Muito obrigado. Acho que traz um outro olhar, né, sobre a questão das câmeras e a partir da perspectiva da acusação, né, e também compartilhando algumas das dificuldades práticas, né, de análise e pensando também sobre a governança dessas câmeras, né, no sentido de qual editável, não editável, desliga, não desliga, apresenta toda a imagem ou não. Acho que são algumas questões que foram trazidas importantes para a gente poder pensar. Então, agora eu passo para a doutora Fernanda, da Defensoria Pública. Obrigada. Bom, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer a Samira Bueno pelo convite. Eu sou, então, defensora pública do Estado de São Paulo desde 2012. Quando eu entrei na Defensoria, trabalhei no DIPO, pré-audiências de custódia, uma outra realidade. E aí, desde 2020, eu estou coordenando, então, o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública, que tem, entre outras atribuições, trabalhar com o tema da violência institucional. E aí, um pouco partindo dessa perspectiva, né? Câmeras corporais de persecução penal, da perspectiva de direitos humanos, dessa atuação da defesa, né? Aqui já foi amplamente falado, mas acho que é sempre importante reforçar a dificuldade que a gente tem de ter dados, né, para mensurar uma política de segurança pública e a importância que foi as câmeras corporais nisso, que tem, né, o coronel que estava na mesa anterior discorda, mas o fato é, os dados demonstram que elas foram
muito importantes e reduziram significativamente no estado de São Paulo a letalidade policial, como também foram muito importantes para reduzir a queda no número de policiais mortos em serviço. Então, o Brasil, sendo o país que mais mata e mais morre, tendo uma política que já demonstra esses resultados, acho que essa é uma premissa muito importante para o debate de que a política de câmeras corporais, com os dados que temos até hoje, tem se mostrado muito positiva para, entre uma das coisas que ela se propõe, que é reduzir letalidade policial. Então, assim, além disso, né, além de terem sido um importante instrumento para isso, as câmeras são também importantes para esclarecer as abordagens policiais em que o uso da força se deu de forma excessiva ou foi identificada alguma irregularidade na ação policial. Óbvio, do ponto de vista da Defensoria Pública e da onde eu falo, essa sempre foi a nossa principal preocupação. Como controlar o uso excessivo da força da polícia, que instrumentos que a gente pode ter para isso, e aí as câmeras vieram em boa hora, porque finalmente a gente conseguiu ter alguma evidência que reforçasse isso. E aí é importante dizer também que já há recomendações, né, no âmbito internacional a favor das políticas de câmara. Então, o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, quando eles fazem uma revisão, né, o Brasil é signatário de diversos tratados internacionais de direitos humanos, dentre ele o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, e aí o Brasil periodicamente é revisado pela ONU para saber se está cumprindo ou não essas obrigações. E em relação à política de câmeras, já houve expressamente uma afirmação desse comitê de que o Brasil deve ampliar a política de câmeras, porque ela se mostrou uma estratégia importante para monitorar e prestar contas, né, em relação ao uso excessivo de força da polícia e nas execuções extrajudiciais. Aí, quais são os desafios? Também acho que já foi um pouco falado pelas minhas colegas anteriormente e na mesa que antecedeu. Então, no estado de São Paulo, o programa Olho Vivo é um programa e não uma política pública. Isso já é um desafio por si só, né? A gente está vivendo isso nesse momento, né? Estamos num ponto de inflexão desse programa. O Estado vinha numa crescente implementação das câmeras corporais, e esse número de 10.125 câmeras que foi exposto aqui na mesa anterior está congelado desde fevereiro do ano passado. Não houve nenhum aumento na política de câmeras, não há nenhuma previsão orçamentária de que isso vai ser aumentado. E para quem trabalha com litigância em política pública, como a Defensoria ou como o Ministério Público, órgãos responsáveis pela trabalhar nesse controle de coletivo que a gente fala, não ter uma política pública institucionalizada torna muito difícil que a gente cobre até o controle judicial dessa política. Então, se amanhã decide se acabar com o programa, a gente não tem uma portaria, um decreto, nada instituindo ele. Então, do ponto de vista legal, o programa hoje é muito frágil. Então, acho que esse é um desafio primeiro. Aí, essa ausência de regulamentação, né? Quem acessa, como acessa, quando acessa. E aí, do ponto de vista da Defensoria Pública, desde o início, até por um excelente diálogo que a gente teve com o Coronel Cabanas, a Defensoria Pública tinha acesso às imagens das câmeras corporais pela plataforma Axon. Hoje, o acesso de todos os atores do sistema de justiça, você se cadastra numa plataforma e pede o acesso, não precisa pedir necessariamente no processo, que é um sistema muito válido e importante. A Defensoria, todas as vezes a gente tinha acesso. Quando chega, então, a Operação Escudo, agosto do ano passado, nós não tivemos acesso a nenhuma imagem de câmera corporal dos policiais envolvidos nessa operação, e como isso não está regulamentado, ficou total a cargo do arbítrio ali naquele momento. Então, aí nos chamou a atenção para quão problemático era isso. No início, a gente estava tendo acesso, não parecia um problema, e aí esse momento foi um momento crucial que a gente percebeu que é necessário ter essa regulamentação. Já há hoje, né, do ponto de vista normativo, o que temos hoje, né, no Brasil sobre esse tema? Uma recomendação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é um órgão do Ministério da Justiça, recomendando a instalação e uso das câmeras corporais para gravação ambiental de vídeo com imagem e som, destacando a importância da gravação automática, que tem a ver com aquele vídeo que vimos no começo do evento, né, que tem dois tipos de gravação, ela pode ser automática ou intencional, da importância dela ser automática, e o policial está com o turno inteiro gravado e não escolher o momento que começa a gravar. E também estava aberta até algumas semanas atrás uma consulta pública do Ministério da Justiça, que está elaborando uma normativa pela Senasp para disciplinar o tema. E aí, então, é isso, né? A gente defende que a gravação tem que ser automática e ininterrupta de todo o turno de serviço e tem que ter vídeo e som. A efetividade como instrumento dessa política de câmeras como instrumento, né, para evidência criminal, instrumento de promoção de direitos humanos, depende do funcionamento da integralidade dos equipamentos, sem que haja espaço para ausência de respostas pela não gravação, porque esse também é um problema
que a gente está já vivendo na prática. O que acontece? Né? A partir da análise de casos práticos, e aí também, de novo, né, a Operação Escudo, que estou me referindo bastante a ela, porque é o episódio mais letal do estado de São Paulo desde o massacre do Carandiru, e ainda ela está em curso, né, 28 mortos no ano passado, 30 mortos aqui nessa nova fase. O que a gente se depara durante essa operação? Bom, primeiro, vários casos de não uso ou mau uso das câmeras corporais. Então, gravação de cenas sem interesse para a operação em curso, desvio deliberado do objeto de interesse. Então, a forma do policial se posicionar para ocultar propositalmente as imagens, não adoção de medidas imediatas quando do descarregamento da câmera, e pior, né? Alguns casos que há indícios de um descarregamento proposital, então acionamentos repentinos do mesmo botão de volume, várias vezes até que a câmera descarrega durante a ocorrência, o acionamento manual, né, da gravação completa, depois de terminado, então, depois que terminou a ocorrência letal, aí o policial aciona o modo intencional e começa a gravar, não sendo que a ação aconteceu antes. Então, isso tudo coisas que colhemos a partir de casos práticos que chamam a atenção para necessidade e urgência de uma regulamentação, e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ela também tem acompanhado a implementação do programa lá, e aí no bojo da DPF das favelas, a DPF 635, anexou um relatório mostrando os problemas que eles estavam lá se deparando com o uso de câmeras, que tem, então, câmeras, né, em vez de estarem na veste, estavam dentro da viatura, e outras formas que mostram que as gravações, embora tenham sido realizadas, eram inúteis. E aí, bom, óbvio, né, que já foi também bastante falado, a cadeia de produção da prova precisa ser respeitada, garantindo que as imagens sejam disponibilizadas de forma integral e contínua. Não deve ser permitida a possibilidade de edição das imagens, o sistema de armazenamento, para a gente garantir a custódia dessas imagens. E também é muito importante que seja indicada a autoridade responsável pelo tratamento dos dados e custódia dos conteúdos audiovisuais, evitando que o armazenamento seja realizado pelo próprio integrante operacional que faz uso do equipamento e permitindo a identificação sempre de quem acessa, quem baixa, quem vê aquelas imagens, né? Isso tem que estar disponível e acessível para todo mundo que está lidando com esse sistema. E aí o acesso, né? É muito importante que seja garantido pleno acesso para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para a Polícia Civil, para a Defensoria, para os advogados, para as vítimas. Assim, quanto mais pessoas acessarem esse sistema, melhor. E aí tem discussões sobre qual a melhor forma de acesso, esse acesso que a gente tem hoje, né? Esse login senha na plataforma. Tem outras formas que têm que ser disponibilizadas no processo ou não, mas é muito importante que haja uma maior diversidade dos atores que acessam para mais pessoas poderem ver essa imagem para que ela seja, de fato, um instrumento de controle social. Então, acho que esse é um ponto muito crucial, né? E aí, acho que, como regra, o acesso do ponto de vista da defesa, preferencialmente extrajudicial, né? Porque muitas vezes a defensoria vai usar, o acusado alega, fui forjado. Aí, para o defensor, é muito difícil você pedir isso no processo. Forjado quer dizer, né? Imputaram ele a um crime que ele fala que ele não cometeu. A gente pede isso no processo, pode fazer uma prova, às vezes, contrária a quem a gente defende. Então, para a gente, é essencial que a gente possa analisar antes as imagens, para depois pedir a juntada no processo, para não prejudicar a pessoa que a gente defende, óbvio. E aí, bom, aí a câmeras, aí já entrando aqui no tema da mesa, né? Câmeras corporais e persecução penal. A importância das câmeras para qualificar o estándar probatório, né? A prova no processo penal é óbvia, né? Principalmente quando a gente está tratando de um sistema criminal que hoje é baseado, na ampla maioria dos casos, na palavra dos policiais, né? Então, isso já tem inúmeras pesquisas que demonstram condenações de tráfico, por exemplo, quase a única prova que tem é a palavra do acusado e a palavra do policial. Então, nesse sistema, a gente ter um outro meio de prova que qualifique essa prova é muito fundamental. Já tem um precedente, né, do STJ, o voto do ministro Ribeiro Dantas, nesse recurso que eu citei aí, que ele estabeleceu a seguinte regra, que acho que as pessoas do sistema de justiça podem incorporar no seu dia a dia, que é quando existem as COPs, né, as câmeras, deve ser atribuído à acusação o ônus de que a palavra dos policiais sejam confirmadas pela gravação dos fatos em vídeo com áudio mediante o sistema de uso de câmeras corporais. Não atendida desse ônus, a palavra dos policiais quanto aos fatos que alegam ter testemunhado não será suficiente. O que ele está dizendo aqui? Que se o policial portava a câmera corporal, a palavra dele, o que ele diz, tem que ser cotejada necessariamente com a imagem da câmera. Então, se ele fala que ele presenciou o tráfico e ele estava com câmera, necessariamente tem que ter esse cotejamento. Não pode se basear unicamente na palavra dos policiais nesse caso.
Então, é isso, né? Um elemento fundamental para que se sustente que a palavra dos policiais não é suficiente para a demonstração dos elementos do crime e uma sentença condenatória. Então, isso já é um precedente que acho que a gente precisa que seja disseminado e utilizado no sistema de justiça. No âmbito da defensoria pública, a gente tem o que a gente chama de teses institucionais, que são teses que a gente propõe e aprova um encontro de defensores para que os defensores aleguem coisas nos mesmos sentidos, quando possíveis, nos seus casos. Então, recentemente, partindo desse precedente, a gente, no Núcleo de Direitos Humanos, a gente propôs essa tese para a carreira, que é a ausência injustificada da inoperância das câmeras corporais dos policiais responsáveis pela prisão ou seu uso em desacordo com os procedimentos operacionais padrão nos batalhões já equipados, torna ilegal a abordagem policial e acarreta a impossibilidade do uso das declarações das testemunhas como meio de prova. Então, quer dizer, se o policial propositalmente descarregou a câmera, é um batalhão que estava com câmera e não estava com câmera naquele momento, sem qualquer justificativa, isso tem que ser valorado de forma positiva para o réu, porque era uma prova que poderia ter sido produzida e não foi de forma intencional. Então, essas aqui são as premissas, aí desafios que eu não coloquei aqui, mas que foram falados, que eu lembrei, é isso, né? Já foi muito discutido e eu compartilho a dificuldade do sistema judicial se apropriar dessas imagens e usar isso como prova, porque são muitas horas, né? Uma gravação, vem câmera, às vezes os 4 policiais envolvidos na ocorrência, são 8, 10 horas para assistir. A gente sabe a realidade de todo mundo que está na justiça, a dificuldade que é isso. Então, isso é um desafio. E o outro desafio que a gente está vivendo no estado de São Paulo é o iminente desmonte dessa política, né? Sob os mais variados argumentos, mas só do ponto de vista orçamentário, queria destacar aqui que não há previsão orçamentária, poderia ter e não tem na lei de previsão orçamentária, e as câmeras corporais, embora o Estado argumente que o gasto é muito elevado, elas correspondem só a 0,02% do orçamento total da polícia. Isso é dado da plataforma Justa, que são públicos, que demonstram que é plenamente possível, né? Há orçamento. Aí a escolha de priorizar orçamento, óbvio, é uma escolha discricionária do gestor, mas dinheiro tem. Então, é onde vai empregar esse dinheiro. E aí eu trouxe alguns casos concretos para a gente discutir a importância das câmeras. Eu sei que meu tempo está acabando, mas é rápido. O primeiro deles é um acusado de roubo. Ele foi acusado de roubar uma mochila, depois de furtar um mercado, aí a ocorrência é irradiada no Copom, e ele é preso perto desse mercado. Aí no inquérito policial, né, no boletim de ocorrência, não há nenhuma informação sobre a violência. Ele aparece na audiência de custódia com o rosto bastante machucado, a defensora tira fotos e tal. Na audiência de custódia, ele narra todas as agressões que ele sofreu, ele fala que ele foi agredido com socos, chutos, foi jogado no chão quando já estava algemado, foi amarrado, juntando os pés e as mãos, sendo levado como se fosse um pau de arara. Aí, no DIPO, foi decretada a prisão preventiva, quer dizer, a narrativa dele foi desconsiderada, porque estava ali isolada, já que a polícia não falou nada sobre a agressão. Aí foi determinada a realização de exame pericial. A defensora que estava no DIPO, ela pediu suporte, né, para o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, porque realmente a pessoa estava muito machucada. A gente, então, falou, vamos fazer ofícios, pede as câmeras e tal, para ver o que aconteceu. E aí vieram, então, as imagens. Tinha as imagens do rosto dele, que obviamente não coloquei para preservá-lo, mas, enfim, ele estava realmente bastante machucado. Mas as imagens das câmeras corporais demonstram um policial sentando na cabeça dele, amarrando ele daquela forma, segurando ele pelo pé para colocar na viatura, enfim, essas são as fotos do caso, colhidos das imagens das COPs. Aí juntamos, né, no habeas corpus, e aí mesmo ele sendo, né, um acusado que estava respondendo por roubo, ele estava cumprindo um regime aberto, felizmente, nesse caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a soltura dele, considerando que tinha muitos indícios de tortura, maus tratos, tratamento cruel, desumano e degradante, e que isso tem que ser, isso invalida a legalidade da prisão. Então, o tribunal afirmou, a despeito da gravidade dos crimes supostamente cometidos, da reincidência, do paciente estar em cumprimento de pena pela prática do crime de roubo, é inviável a manutenção do cárcere. Nenhum delito, por mais grave que seja, justifica a prática de outro, em especial pelos agentes investidos pelo Estado para preservar a ordem pública. Então, esse é um precedente, né, que a gente considerou muito importante. E aí, o outro caso é um caso de um acusado que ele foi preso em flagrante por extorsão e roubo. E aí, esse caso demonstra a importância das imagens das câmeras gravarem não só as imagens, como os áudios. Eu fiquei muito na dúvida, como não tem nenhuma regra sobre como usar, pode usar, eu queria exibir as imagens, mas fiquei na dúvida se podia ou não, então transcrevi o diálogo, né?
Ele sempre negou a prática desse crime, essa pessoa, ele negou em todos os momentos do processo, e ele falou que ele estava de campana para o tráfico, e que ele não tinha nenhum envolvimento com essa extorsão, com esse sequestro. Ele falou isso desde o início do processo. Ele não estava sendo acusado, não foi preso em flagrante por tráfico, não foi denunciado por tráfico, foi denunciado por outro crime. E aí e ninguém do tráfico não tem apreensão de drogas nesse boletim de ocorrência nem nada. Aí, ao longo do processo, foram juntados os vídeos das câmeras corporais que tem o seguinte diálogos. O policial se aproxima desse réu que está assim numa entrada de uma comunidade e ele fala: "Eu sou só campana, senhor." Aí o policial fala: você faz campana e não sabe onde é o bagulho? Vamos fazer o seguinte: você vai cair nesse sequestro. Você sabe onde está o cara? Ele fala: não sei, só fico olhando na rua mesmo. Aí, em seguida, o policial pega o telefone dele, do cara que estava lá de campana, liga para uma pessoa que seria o responsável pelo tráfico na região. E aí, na conversa, tem um acordo do policial com o cara do tráfico. A pessoa da linha, então, se compromete a seguir com a soltura da vítima, e esse aqui é o diálogo. O PM fala: o cara está sequestrado, o Compass, né, que é o carro, está lá na rua, certo? Você vai liberar o cara em 10 minutos e a gente vai ficar de boa. Se não liberar o cara, a gente vai dar 1 mês de prejuízo aí para vocês, certo? 1 mês a gente vai ficar dentro da favela. Aí é o diálogo do cara que está no telefone com o policial. Ajuda nós, que nós vai ver o que pode fazer, ajudar vocês também, deixar vocês em paz aí, senhor. Vai, aí o policial fala: vai, mano, faz o corre aí, começa aí. Aí a voz fala: não é o telefone que nós vive, não, temos outros meios de comunicação. Aí o policial fala: então demorou, a gente vai dar um tempo para vocês, 10 minutos, desenrola essa fita aí. Aí, já 10 minutos, nós vamos voltar na linha com vocês. Aí o PM fala: agora é papo reto. Eu estou dando a transparência para você. A gente vai sair da favela, vocês vão liberar o maluco. Se não liberar o maluco, nós vamos ficar 1 mês na favela e dar um prejuízo para vocês de mais de 1 milhão, certo? E aí o cara fala: estamos no papo, já tira todas as viaturas alojadas aí, senhor, que a gente vai concretizar e vai soltar. Mas tem que tirar todas as viaturas, porque todos os cantos nós está de olho igual vocês. Aí, em seguida, pelas gravações, tem uma comunicação da liberação, então, desse cara que estava sequestrado, e é possível ouvir uma conversa entre os policiais que reconhecem de forma categórica que o acusado do fato não estava envolvido no roubo e no sequestro. E aí aí o cara fala: chefe, posso dar minha opinião? O tráfico não tem nada a ver com o roubo. Quem fez o cara aparecer foi o tráfico. Para não atrapalhar o tráfico, eles deram o cara. E aí o PM fala: bom, o cara é do movimento, ele sabia onde estava o sequestro, veio passar o recado, o cara vai entrar no sequestro também. Então, é da organização criminosa, vai ser preso e acabou. Mas ele não foi acusado por isso. E aí, com a juntada dessas gravações, o réu foi absolvido, já que a acusação não era tráfico, era sequestro e extorsão. Então, é um caso que a gravação foi essencial como elemento de prova. Esse réu jamais seria absolvido sem essa gravação ser juntada. E aí não é só a gravação de vídeo, é a gravação de áudio. Então, assim, concluindo, né, já extrapolei totalmente meu tempo, mas a importância das câmeras corporais na farda do policial para controle e prevenção do uso excessivo da força policial, mas também como elemento fundamental de prova. E a conclusão: a gente não está aqui falando porque a gente desconfia dos policiais, nada, mas é porque a instituição que detém o monopólio da força, ela precisa se submeter a um controle público de maior rigor. Isso é essencial no Estado democrático de direito. Isso é o que uma Constituição que visa preservar a vida garante a todos nós, né? Então, essa forma de controle público transparente é fundamental. E as gravações, elas podem dissuadir os abusos, ao mesmo tempo que elas podem colaborar para uma melhor instrução e uma melhor qualidade do conjunto probatório no processo penal. Então, era isso. Peço muito desculpas por ter extrapolado meu tempo. Obrigada. Muito obrigado, doutora Fernanda. Acho que trouxe vários elementos também muito importantes da parte da perspectiva da defesa e olhar câmeras também como uma política pública, que deveria ser uma política pública, como você mencionou, de controle da força do Estado. Então, muito obrigado. A gente tem aqui, pela minha conta, né, até 6h15 para a gente encerrar, então eu queria abrir já de imediato para talvez 3 perguntas primeiras, aí vai ser difícil, 3 perguntas primeiras e depois a gente passa para a reação e a gente vai... Então, ali primeiro. Quer dizer, eu não sei, eu estou falando, mas ninguém tem... Ah, tá. Aqui, ali... Opa. Meu nome é Maurício Monteiro, eu sou um sobrevivente do massacre da Casa de Detenção de São Paulo e gostaria de fazer uma pergunta para a senhora promotora. Pelo que nós escutamos aqui, foi citado 2 exemplos, né, que as pessoas foram presas,
pela visualização da Câmara e, ao mesmo tempo, pela Defensoria também, 2 exemplos que as pessoas acabaram tendo absolvição. Só que, na fala dela, da Defensoria, ela fala que ela tem dificuldade em obter essas imagens, quando a senhora fala que, pelo link, é fácil de obter. Eu gostaria de saber o que faz ter essa facilidade, né, de ter acesso a essas câmeras para culpabilizar as pessoas e, né, por que tem essa dificuldade, né, de muitas vezes ter essas imagens na qual, de repente, vai favorecer o réu, né? Porque fica difícil esse entendimento. Obrigado. Obrigado. Ali atrás. Anota. Oi, eu sou Jennifer da Ponte Jornalismo. Eu queria saber do MP e da juíza, né, da promotoria e da juíza, como que esses órgãos estão pensando a questão de regulamentação, por exemplo, de todo o processo tem que ser visto câmeras nas fardas policiais, porque nós, dentro do trabalho que a gente faz, a gente pega muitos casos de promotores ou juízes que não requisitam as imagens, ou não vêm mesmo requisitadas as imagens. Às vezes a gente pega casos que vemos muitas ilegalidades ali na abordagem que não foram consideradas depois. Então, qual que é a regra que existe dentro, pelo menos nos lugares que vocês trabalham, sobre isso, né? Porque a gente percebe que é uma discricionariedade em relação a promotores e juízes sobre o que é válido ou não. Obrigada. Mais uma. Aqui. Eu estou notando aqui também a colinha. Assim. Boa noite, Pedro Falabella, eu sou procurador de Justiça na Justiça Militar há 20 anos. Eu vou me dirigir à doutora Fernanda com uma questão que diz respeito ao Danilo. É assim, eu sou quase um dinossauro já. Vocês falam em que ano entraram? Eu entrei em 79 no Ministério Público. Faz 45 anos de MP. Então, é assim, cadeia de custódia é uma coisa recente. Entretanto, doutora, o juiz tem liberdade de apreciar a prova. Conforme a imagem, a gente na Justiça Militar, eu me dirijo à doutora Fernanda, porque é quase o mesmo lado. Quer dizer, na Justiça Militar se processam os policiais que cometem abusos. E aí, assim, o policial alega que a vítima da agressão partiu para cima dele. Eu tenho uma imagem que não confirma isto. Ele bateu num fulano que estava debaixo do braço, cabeça. Então é o seguinte, apesar de que o Danilo colocou uma coisa que eu tomo conhecimento recentemente, eu posso produzir imagens por inteligência artificial. Não é disso que eu estou falando, mas é assim, eu vou ficar imaginando que o policial, é assim, corte ou não corte o filme, é assim, quando ele tem um trecho que está inteiro e que demonstra que não há exercício de legítima defesa por parte do policial, por exemplo, é assim, cadeia de custódia, não cadeia de custódia, eu não sei. O que eu sei é o seguinte, aquilo é uma evidência de uma violência, no caso da Justiça Militar, é para processar o indivíduo e não para absolver o outro acusado, e assim, então tá bom. Então eu queria saber da senhora como a senhora vê essa questão da cadeia de custódia, porque os advogados se batem muito, não tem cadeia de custódia, tem cadeia de custódia na Justiça Militar, mas é o seguinte, eu estou vendo uma imagem ali, entendeu? Que o cara está de cabeça baixa e toma uma tonfa na cabeça, entendeu? Um revólver que quebra o dente dele na frente. É só isso. Queria saber como você enxerga a cadeia de custódia, desculpe chamá-la de você, porque para mim, que como eu sou um antigamente, bom, assim, eu estou aquilo como mais uma das provas, e o juiz tem a liberdade de apreciar a prova. Então. Obrigado. Dá para pegar mais uma, e aí depois a gente volta para o final. Tem mais uma aqui? Ali, e aí a gente volta para as falas finais. Pode fazer duas? Pode. Oi, eu sou a Júlia, sou pesquisadora do Núcleo de Justiça Racial e Direito, ali da FGV Direito, coordenado pelo professor Tiago. E eu tenho uma pergunta que vai um pouco na esteira dessa última, mas relacionada, assim, nas duas falas, tanto do
do MP contra da defesa, o que eu percebi foi uma ideia de bastante confiabilidade nessas imagens, né? E lá no núcleo a gente tem pesquisado casos de homicídios cometidos por policiais e muitas vezes o que é bastante chocante nesses casos é que apesar de muita evidência pericial, testemunhal, a gente tem uma absolvição. Então eu queria talvez pedir uma reflexão sobre a possibilidade de essas provas serem tomadas como super tecnicamente confiáveis e, na verdade, haver eventual corte ou uso, por exemplo, se a gente pensa num tribunal de júri, em que tanto a acusação quanto a defesa têm liberdade de selecionar o que vai ser apresentado, tecer uma narrativa, se isso pode, na verdade, ser usado de formas menos objetivas e, eventualmente, criar obstáculos em vez de facilitações para responsabilização de agentes de segurança pública envolvidos em ocorrências violentas. Seria isso. Obrigada. Obrigado. A última aqui. Boa tarde, quase noite. A minha pergunta vai no sentido que foi colocada antes também. Eu passei por duas situações recentemente que eu acho que a promotora trouxe o caso, né, citou várias vezes a fundada suspeita e o que isso significa, enfim, na visão pessoal. E eu queria saber melhor como que a gente pode relacionar esse tema, né, o que é essa fundada suspeita, com a realidade prática da segurança pública no estado de São Paulo, né? Quando a gente estava organizando o ato, manifestação, cobrando justiça pelo caso de Paraisópolis, que ainda não temos, a polícia simplesmente tomou o nosso carro de som, né, com alguma alegação mínima lá, como sempre, e eu lembro muito bem, nitidamente, do coronel falando para mim, né, isso foi na Avenida Paulista, falando que caso não houvessem câmeras, ele poderia resolver isso de alguma outra maneira, né? Quer dizer, se não houvessem câmeras nas fardas dos policiais ali, eu nem comentei isso durante a abordagem, né, porque eu achei uma confissão de culpa ali muito muito nítida, né? Não sei nem se aquela câmera estava gravando a que estava nele no caso, mas ele quis dizer que caso não houvessem câmeras, né, para avaliar ou para assegurar a ação policial, o nosso carro de som para nossa manifestação cobrando justiça não seria interditado. Eu coloco essa questão, mas também no último sábado, né, fui num bloco de carnaval. E primeiro que me espantou muito a presença da polícia, né? Eu acho que quando tem um policiamento ostensivo, a gente percebe que num estado que tem mais de 80 mil policiais, né, a gente não se sente seguro de maneira nenhuma, né? Nenhuma pessoa se sente segura, a não ser que ela tenha sua segurança privada. E eu fui abordado pela polícia, né, nesse contexto, e o policial estava com uma amiga que estava se recuperando de um desmaio, saindo do bloco, a gente está saindo muito cedo. E o policial me abordou e disse que estavam fazendo abordagens seletivas por conta dos furtos de celulares, né? E deixou que a minha bolsa de lado tinha muitos celulares. E eu queria saber como que a gente pode avançar nesse conceito, né, de fundada suspeita, e o papel real, né, das câmeras na sociedade também hoje. E agradeço muito também a fala da Fernanda, porque eu acho que traz uma posição não só crítica, mas verdadeira do que e do que pode significar, inclusive, as câmeras nos policiais, né? Porque a realidade que esse contexto de insegurança pública é um caos e uma calamidade para uma parcela da população. E eu acho que a mesa anterior pareceu que maquiou, né, de uma maneira muito elegante a calamidade de segurança pública que a gente vive. Assim, eu queria ouvir um pouco sobre esse conceito de fundada suspeita, mas também o quanto que isso alimenta a lógica racista do nosso país. Muito obrigado. Aqui a gente tem acho que dá para a gente ter cerca de 5 minutos para cada uma, para a gente poder encerrar no horário, mas, né, a gente tem a discussão sobre a disparidade de quem tem acesso, né, entre acusação e defesa, a gente tem a discussão sobre qual a regra que existe sobre a discricionariedade em selecionar o que é importante, tem a questão de custódia, tem a questão da confiabilidade das imagens, né, se é a tecnicidade versus o uso que pode se ter dessas imagens, e a questão da fundada suspeita. Então, esses foram alguns dos temas aí que foram trazidos. Então, eu vou começar pela ordem, né, daqui das falas e pensando que tem 5 minutos para também encerrar. Tá certo. Bom, a pergunta que me foi direcionada, então, foi a questão da regulamentação, né, dos processos para ver as câmeras, as imagens das fardas, né, sua pergunta. Então, justamente, a gente ainda não há essa regulamentação, né, o que existe hoje é uma simples recomendação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a recomendação número 1 de 2024,
prevendo essa necessidade, mas ainda não existe uma regulamentação. A gente está caminhando para uma hora, eu espero, que haja essa regulamentação, para que então a gente possa ter mais um elemento de prova, e um elemento robusto, no caso, né, porque vai ser o reflexo, se essas imagens não sofrerem nenhum tipo de edição, logicamente que é o que a gente teme, né, a gente não gostaria, senão não tem como usar como meio de prova, mas se tiver, se a cadeia de custódia for devidamente preservada, então a gente espera que haja realmente essa disponibilização e essa regulamentação quanto antes. Sim, sim. Caso haja câmera na ocorrência, inclusive assim, na custódia a gente ainda não tem nenhuma orientação, porque não chegam as imagens para a gente. Então a gente não recebeu nenhuma orientação. Mas pelo que eu tenho conversado com os colegas das varas criminais, que já estão atuando na fase processual e não pré-processual, que seria a minha fase, quando existe a requisição pelas partes, ou o próprio juiz pode requisitar essas imagens, mas como foi dito, acho que na apresentação anterior, não são todos os batalhões que estão aparelhados ainda, então não é sempre que vai haver imagem, mas pelo que me foi dito pelos colegas, já na fase processual, quando existe as imagens, elas estão sendo sim disponibilizadas. Obrigado. Bom, foram muitas perguntas, vamos ver se eu vou conseguir responder todas. Bom, vou começar com a sua. O acesso às imagens é absolutamente igual entre o Ministério Público e a Defensoria Pública. A plataforma é a mesma. Quando eu mencionei o link quem deu foi o delegado de polícia. Então, tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública ou o advogado particular tinham acesso às mesmas imagens que eu tive acesso. Então, não existe essa diferença. Eu assim, não conheço o caso específico que a doutora relatou, mas eu estou relatando os casos a que eu tenho acesso. Dos casos, nos processos que eu tenho atuado, na verdade, eu nem uso a plataforma, o próprio juiz requisita essas imagens e ambas as partes têm acesso. Às vezes a gente nem tem a informação, como eu disse, né, de que teve a filmagem naquele caso específico. Às vezes eu nem estou sabendo que tem a imagem, a defesa pede e o juiz requisita e isso vem para os autos. É importante também dizer que dá a impressão de que o Ministério Público só quer a condenação, a acusação, e não é assim que funciona. Nós, do Ministério Público, nós somos fiscais da lei, né? Cansei de pedir absolvição em vários casos que eu entendi que não estava aprovado. Então, nós também temos interesse de ver a verdade do que aconteceu naquela situação e se for detectado algum abuso, e aí vocês viram 2 casos que culminaram na condenação e 2 casos que culminaram na absolvição. O Ministério Público quer justiça, não quer a justiça para o Ministério Público não significa necessariamente a condenação. A justiça para o Ministério Público é aplicar a lei ao caso concreto, provados fatos. Se não tiver provas ou se as provas forem contrárias à tese inicial, porque quando a gente pega o processo, há indícios de autoria e materialidade. Aí, no curso da instrução, você vai confirmar aquelas provas que foram produzidas no inquérito policial. Elas podem se confirmar, como elas podem não serem confirmadas. Na minha experiência prática, eu não uso a plataforma. A doutora vai poder explicar melhor, até se é exatamente igual, eu não sei dizer. Nos casos que eu tenho atuado, como regra, o próprio delegado consta, menção, ou no processo eu peço para o juiz, em vez de eu ter que entrar no sistema e puxar, eu peço para o juiz requisita e aí já fica disponível para ambas as partes. Então, assim, não vejo uma intencionalidade de querer prejudicar, seja de um lado ou de outro. O que a gente quer é buscar o que aconteceu naquele caso concreto. Só que já tem entendimento do STF que essas abordagens elas devem ser fundamentadas, ou não? Sim, ele vai explicar na audiência o que gerou a fundada suspeita, mas entrando um pouquinho na última pergunta, a gente poderia fazer uma nova palestra, porque fundadas as razões, gente,
é um leque tão amplo. Nós temos decisões do STJ entendendo que, em determinados casos, aquilo não seria fundada suspeitas, e STF decidindo de forma contrária ao que o STJ decidiu. Então, assim, é um tema muito rico, que demandaria, com certeza, um novo evento para a gente poder debater cada caso concreto. Eu consigo te dar exemplos práticos, né, de fundado, que vai da experiência do policial, mas naquele caso que eu citei, se eu estou falando... mas aqui eu estou falando de um indivíduo que entrou e saiu do hotel 2 vezes, e na conversa ele não sabia explicar direto. Não foi com base, mas não foi com base na coisa. Ele tinha mais de R$ 2.000 em notas trocadas sem explicar a origem. Você tem que fundamentar a abordagem. E se não fundamentar, a prova perde o valor. Sim, não, mas na instrução a gente Só deixar a doutora terminar, porque a gente já tem um momento de pergunta, só para deixar... Na instrução, isso é indagado para o policial, né? Então, enfim, esse tema é um tema muito rico, a gente não vai conseguir sanar aqui todas as questões. E em relação ainda, voltando ao tema da fundada suspeita, já foi determinada a criação de um grupo dentro do Ministério Público, tá? Um grupo de estudos, onde foram selecionados alguns promotores de justiça de todo o estado de São Paulo, procuradores de várias áreas, para a gente estudar esse tema e tentar fixar algumas diretrizes, juntamente com a polícia, para a gente começar a tentar estabelecer um certo padrão, uma objetividade para a gente tentar enquadrar o que seriam fundadas suspeitas. Então, já saiu até no Diário Oficial uma portaria que fala, uma portaria designando alguns membros do Ministério Público, não só do Ministério Público, mas da área de segurança pública, para nós nos aprofundarmos nesse tema, justamente para evitar um abuso na questão das fundadas razões e tentar, com base nos casos que já vem aparecendo na jurisprudência e nos casos práticos, conseguir delimitar, com certeza a gente não vai conseguir esgotar, mas delimitar o que seriam as fundadas razões para ensejar uma abordagem. Obrigado. Só um ponto, só um marketing, né, na verdade. A gente tem no Núcleo de Justiça Racial e Direito da GV, a gente tem uma pesquisa sobre fundada suspeita que está disponível na biblioteca digital da GV e só digitar no Google fundada suspeita, Núcleo de Justiça Racial, vocês vão encontrar, onde vai falar justamente sobre a questão, né, da fundada suspeita, a necessidade de aprimorar isso e também a questão do racismo institucional, né? Então, é um tema super importante. Sim, vamos. Agora, Núcleo de Justiça Racial e Direito. Se vocês procurarem no Google, pesquisa fundada suspeita, ou perguntarem para a Júlia, que está ali, a gente vai saber. Fernanda, mais 5 minutinhos. Começando pelo final e entrando nesse tema, não sei se você lembra, Thiago, até te convidei para comentar na Defensoria. A Argentina foi condenada já na Corte Interamericana de Direitos Humanos, num caso em que a prisão tinha sido feita com base em fundada suspeita, era claramente um caso de racismo, e a condenação ao Estado argentino foi para que haja uma lei que regulamente de forma objetiva a abordagem policial. Isso já aconteceu com a Argentina, e no Brasil hoje a gente está discutindo no STF, é um HC da Defensoria Pública, o tema da filtragem racial, que hoje o que se chama de tino policial, fundada suspeita, na maior parte dos casos é racismo institucional. Então, a necessidade da gente discutir isso de forma objetiva e ter parâmetros, isso é uma discussão em voga e necessária para que seja feita num país que a população que é presa, criminalizada, encarcerada e, infelizmente, morta pela polícia é a população negra. Mas, entrando, né, na pergunta que foi feita a mim, diretamente pelo doutor Pedro, né? Eu compartilho, assim, eu odeio estar falando de cadeia de custódia quando a gente tem uma imagem de vídeo. A questão é que, assim, no caso de Paraisópolis, e aqui está a Cris e o Danilo, por exemplo, é uma ação policial que tinha sido amplamente filmada pela comunidade. A gente tinha lá 15, 16 vídeos da comunidade que filmavam a ação da polícia. Para nós, da Defensoria, a gente poder usar isso no processo, a gente teve que tomar uma série de medidas para poder entregar isso para a polícia entender que isso era um elemento válido, periciar esses vídeos e esses vídeos serem incorporados no processo como prova.
Então, com as câmeras, assim, a cadeia de custódia, ela é sempre considerada no processo, ela é, né, é o caminho, nada mais é do que a descrição do caminho que foi percorrido pelaquela prova para ela ser considerada válida dentro de um processo. Então, no caso dos vídeos captados pelas próprias COPs, pelas câmeras corporais, isso é muito fácil, porque assim, é um meio oficial, é a câmera do policial, que está numa plataforma disponibilizada pela polícia, acessível ao Ministério Público, à Justiça, a todo mundo que interessa. Então, eu nem acho que tem que ser uma discussão, mas eu acho que tem que ser sempre uma preocupação a integralidade desses vídeos, a disponibilidade desses vídeos, porque antes das COPs, a gente tem incontáveis casos que a Defensoria Pública acompanhou, acredito que o senhor também, de vídeos feitos pelas pessoas vítimas da ação policial, que são desconsiderados, porque não foi a hora, quem filmou, a pessoa que filmou. Então, e a gente não consegue utilizar aquele vídeo, a gente junta o vídeo, mas ele é desconsiderado como prova. Então, acho que a gente também tem que ter como preocupação garantir a integralidade desse vídeo, a idoneidade desse vídeo, para que ele seja efetivamente considerado como prova, né? Se a gente vivesse uma realidade que a simples imagem da pessoa apanhando da polícia ou sendo executada pela polícia já fosse suficiente, a gente nem estaria, acho que, na necessidade de fazer esse debate hoje, mas infelizmente até casos que com COPs a execução do policial está filmada, a gente tem dificuldade que o policial seja condenado, então acho que sim, vamos garantir que sempre preservar essa cadeia de custódia, que todos esses elementos estejam disponíveis para todas as partes, para que tanto promotor, juiz, jurados possam confiar nesse elemento de prova e considerá-lo no processo. Acho que eram essas perguntas, né? Não sei o que a Júlia perguntou, eu já esqueci o que era. A objetividade da prova. Esse é o risco que sempre teve e vai ter, né? A gente tem inúmeros casos que, enfim, pré-COPs, que tem a execução filmada, né? E os policiais são absolvidos, né? Infelizmente, a gente está